Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teoria dos conjuntos, onde hoje nós vamos falar sobre o conceito de ordem nos números naturais. Só que para falar do conceito de ordem, a gente vai apresentar esse conceito de uma maneira um pouco mais geral, em conjuntos arbitrários, até mesmo para quando nós precisarmos falar disso de maneira mais abrangente, a gente já ter posse das definições que são importantes. E aí o nosso objetivo é trazer essas definições para o conceito dos naturais, que nós vamos ver que o conceito de ordem introduz uma importante ferramenta para a gente estudar esse conjunto. Então a gente vai apresentar agora uma série de tipos de relações, porque na verdade nós vamos ver que o conceito de ordem é uma relação específica definida em um conjunto. Então nós vamos aproveitar o ensejo e já definir alguns nomes para determinados tipos de relações que nós podemos definir num conjunto, certo? Então, nós vamos tomar que X é um conjunto absolutamente arbitrário e R é uma relação em X. Então, lembra que dizer que R é uma relação em X é dizer simplesmente que R é um subconjunto do cartesiano de X com ele mesmo, certo? É só isso mesmo que significa dizer que R é uma relação em X, né? Porque dizer que R é uma relação em X, como nós definimos há algum tempo atrás, é dizer que R é uma relação de X em X. Então, é o mesmo conjunto aqui. Então, dizer que R é uma relação em X é dizer que R é um subconjunto do cartesiano de X com ele mesmo. E nós vamos dizer, então, que essa relação é reflexiva se o X está relacionado ao X para todo X em X. Certo? Só lembrando novamente que, dada uma relação entre dois conjuntos, né, nesse caso entre o mesmo conjunto, nós dizemos que X está relacionado a Y, e a gente denota assim, se somente se, isso aqui é uma definição, tá? Se somente se o par ordenado XY é um elemento dessa relação, tá? Onde que X e Y são elementos arbitrários no conjunto X no qual essa relação está definida. Tá? Então, dizer que X está relacionado a Y, só revisando, é dizer que o par ordenado está nesse subconjunto. E aí nós vamos dizer que essa relação é reflexiva quando o par XX pertencer a R para todo X em X. Ou seja, quando cada elemento está relacionado a si mesmo. Por conta disso que vem o nome reflexivo, né? Cada elemento é um reflexo de si mesmo por meio dessa relação. Essa relação vai ser chamada de transitiva, como o próprio nome sugere, se a seguinte propriedade for satisfeita. Se você tem um primeiro elemento relacionado a um segundo e o segundo relacionado ao terceiro, então o primeiro está relacionado ao terceiro. Não necessariamente toda relação é transitiva, mas aquelas que satisfizerem essa propriedade, elas vão receber então esse nome de transitiva. Tá? As relações antissimétricas vão ser aquelas relações que satisfazem o seguinte: olha, toda vez que você tem dois elementos x e y, onde o x está relacionado ao y e o y está relacionado ao x, então necessariamente esses dois caras têm que ser iguais. Tá? Só quando os caras forem iguais é que vai ser possível dizer que um elemento está relacionado ao segundo e o segundo está relacionado ao primeiro. Por isso que ela é antissimétrica, é porque ela não permite uma simetria sem que os caras sejam iguais. Tá? Tem a definição de relação simétrica também, que seria se x está relacionado ao y, isso implica que o y está relacionado ao x, mas como essa condição não está muito ligada ao conceito de ordem, eu não quis falar dela aqui agora para não ser mais uma coisa para a gente falar. Esse tipo de relação, que são as relações simétricas, estão mais coligadas ao conceito de relação de equivalência que a gente vai estudar no futuro, tá? Que vai ser muito importante. E aí nós vamos dizer que uma relação é total se toda vez que você pega dois elementos, necessariamente um deles está relacionado ao outro. Ou seja, falando de maneira rigorosa e formal, se para quaisquer x, y em x, você tem que ou x está relacionado ao y, ou y está relacionado ao x. Lembrando que esse ou aqui é inclusivo. Tá? O ou dentro da lógica matemática sempre vai ser inclusivo. Tudo bem? Então, assim, esses são os 4 tipos atômicos que nós vamos dizer aqui de relações. Tá? E aí, a partir desses tipos, a gente define alguns tipos de relações um pouco mais, digamos, refinados, no sentido de satisfazer mais de uma dessas propriedades simultaneamente. Então, por exemplo, quando uma relação for reflexiva e transitiva, a gente diz que isso é uma pré-ordem. Tá? Então, ou uma quasi-ordem também. Tá? Isso aqui também
em algumas literaturas, você vai encontrar isso daqui escrito como quase, esse quase aqui com i, vindo do latim, então quase ordem. Também é clássico esse nome. É comum você encontrar na literatura essa nomenclatura. Você vai dizer que essa relação R é uma ordem parcial, e aqui vai ser uma das principais definições para a gente, se essa relação for reflexiva, for transitiva e for antissimétrica. Então, se você tem essas três condições, ao invés de você falar que a relação é reflexiva, transitiva e antissimétrica, você vai simplesmente dizer que essa relação define uma ordem parcial dentro do conjunto X. Tudo bem? E aí, essa ordem vai ser total quando ela for parcial, ou seja, quando ela for reflexiva, transitiva e antissimétrica, e além disso, ela for uma ordem total. Tá? Além disso, a relação tem que ser total. Então, você tem que ter reflexividade, transitividade e antissimetria, e além disso, dados quaisquer dois elementos, necessariamente um está relacionado ao outro, ou o outro está relacionado ao primeiro. Né? Eles têm que ser comparáveis. Né? Dentro de uma relação, você vai dizer que dois elementos em X, acho que isso aqui acho que vale a pena a gente escrever também, né? X e Y em X, a gente diz que eles são R comparáveis. Esse R aqui porque é comparável em relação a essa relação, né? Então isso aqui, esses caras são R comparáveis se o X está relacionado ao Y ou o Y está relacionado ao X. Tudo bem? Então isso é dizer que dois elementos são comparáveis. E aí uma relação total nos diz que quaisquer dois elementos são comparáveis. É basicamente isso. Tá? Isso não necessariamente é verdade para qualquer ordem parcial. A gente tem exemplos dentro por exemplo, a inclusão de conjuntos é um tipo de ordem parcial que não necessariamente é uma ordem total. Tá? Você pode pegar dois conjuntos onde nem o primeiro está contido no segundo e nem o segundo está contido no primeiro. Isso é perfeitamente possível. Tudo bem? Então, a inclusão é um tipo de ordem, apesar de que a inclusão, nós vamos dar esse exemplo daqui a pouco, que a inclusão é uma ordem parcial, definida em um conjunto. Porque nós já vimos que cada conjunto está contido em si mesmo. Se você tem um conjunto contido no segundo e o segundo contido no primeiro, então eles são iguais. Nós já vimos que isso é um se somente se, na verdade. E se você tem um primeiro conjunto contido no segundo e um segundo contido no terceiro, o primeiro conjunto está contido no terceiro. Nós já vimos isso também lá nas primeiras aulas de teoria de conjuntos, tá? Então a inclusão é um tipo especial de ordem parcial, que pode não ser total dependendo do conjunto onde você está olhando. Tá? E aí a gente define o que é um conjunto parcialmente ordenado, então. Um conjunto parcialmente ordenado é um par formado por um conjunto e uma relação em X, tá? Onde X é um conjunto e esse símbolo aqui que a gente usa, a gente não vai usar muito R mais para relação quando estivermos falando de ordem. É muito mais, digamos que esse símbolo de menor ou igual clássico, ou esse daqui, que é geralmente um símbolo usado para se referir a uma ordem parcial genérica, ou uma relação coligada à noção de algum tipo de ordem, mas que seja algo genérico, definido num conjunto arbitrário, digamos assim, que esse conjunto não é explícito. Então a gente usa essa notação um pouquinho diferente aqui, para dar uma noção de arbitrariedade. Então nós vamos dizer que um par é um conjunto parcialmente ordenado se ele é formado por um conjunto X, e esse segundo símbolo aqui denota que a gente se refere muito a esse símbolo como menor ou igual, ou uma ordem, se isso daqui é uma ordem parcial em X. Ou seja, se esse símbolo denota uma relação definida em X, né, de X em X, que é reflexiva, transitiva e antissimétrica. Tudo bem? Então, e aí, por exemplo, nós vamos dizer que o X, isso aqui nós vamos ler X menor ou igual a Y, tá? Então, se o X e o Y pertencem ao X, e isso daqui acontece, e o par XY pertence a essa relação, a gente vai dizer então, né, basicamente que isso daqui acontece. E isso daqui você vai ler X, em geral a gente vai ler X menor. O certo em termos de português, o certo é menor do que ou igual a X. Mas na prática a gente nunca fala assim. Pelo menos quase nunca. Eu, pelo menos, quase nunca falo assim. Talvez tenha algum perfeccionista aqui me assistindo que vai falar, não, mas eu sempre falo assim. Dane-se. Mas a maioria das pessoas não falam assim. A maioria das pessoas falam X menor ou igual a Y. Gramática, assim, do ponto de vista da língua portuguesa, isso não é muito certo, porque
menor exige o comparativo na frente, né? Do que. Você não fala, por exemplo, que x menor y. Mas a vida é curta, né, gente? Então, assim, se eu falar x menor ou igual a y, se eu defino isso como sendo x menor do que ou igual a y, vocês vão me entender. E o objetivo aqui é ser claro e preciso na nossa comunicação. Então, eu vou continuar falando x menor ou igual a y, e quem não estiver feliz com isso, continue não feliz com isso. Certo? Então, e aí, algumas vezes na literatura, tem um termo que abrevia esse conjunto parcialmente ordenado. Só que essa abreviação, ela vem do inglês, né, do partially ordered set, que quer dizer conjunto parcialmente ordenado em inglês. Então, isso aqui vira um POSET. Por que é POSET? É o P do partially, o O do ordered e o set de set mesmo, certo? Então, se a gente quiser falar que uma coisa é um conjunto parcialmente ordenado mais rápido, você fala que é um POSET. E pode falar com sotaque aportuguesado, abrasileirado, assim, não tem problema. Não precisa falar POSET, não precisa falar isso, né? Você pode falar POSET mesmo, porque é só um recurso linguístico para a gente se referir a alguma coisa de maneira mais rápida. Tudo bem? E aí, no caso em que essa ordem parcial for uma ordem total, a gente vai dizer então que esse par é totalmente ordenado. Tá? Então isso quer dizer que você tem um conjunto X com uma relação definida dentro dele, cuja relação é reflexiva, é transitiva, é antissimétrica e é total. Tá? Então isso é um conjunto parcialmente ordenado. Tudo bem? E aí agora vem uma série de definições que são bem importantes, que vão ser muito importantes para a gente daqui para frente. Então, por exemplo, se você tiver um conjunto parcialmente ordenado e um y contido em x, algumas definições aqui a gente vai dar em termos desse subconjunto, outras não, mas eu só coloquei aqui para a gente não ter que ficar repetindo isso toda hora. Mas, por exemplo, num conjunto parcialmente ordenado, você tem a definição daquilo que é o que nós chamamos de elemento maximal. E aqui a gente tem que ter um cuidado para não confundir com o que nós vamos chamar lá na frente de cota superior. Um elemento maximal não é necessariamente alguém que todo mundo é menor do que ou igual a ele. Não é isso. Tecnicamente falando, um elemento ele é maximal em x. É claro que aqui a gente não vai ficar pesando muito a notação. Mas é óbvio que quando eu digo maximal de x, eu estou me referindo a essa ordem fixada aqui. Certo? A essa ordem parcial fixada. Se você muda a ordem, isso que era maximal em relação a essa ordem pode não ser em relação a outra. Tá? Então está fixado aqui, estão fixados um conjunto X e uma relação de ordem parcial. Então tudo que eu disser aqui vai ser em relação a essa ordem parcial fixada. Tá? Se você quisesse ser um xiita da vida, você colocaria assim, né, um elemento, o símbolo aqui, hífen maximal. Poderia, se você quiser. Aí fica completamente, digamos, sem ambiguidades. Né? Mas eu acho que não precisa também desse rigor todo na escrita. Tá? Se ficar bem entendido que tem uma ordem fixada, a gente não precisa de ser tão preciosista dessa forma. É claro que se você estiver num ambiente com o mesmo conjunto, com duas ordens parciais, aí essa anotação aqui se torna necessária até para você evitar ambiguidades. Mas nessa definição não precisa. Então a gente vai dizer que um elemento é maximal. Em poucas palavras, a gente diria assim, olha, ninguém se atreve a ser maior do que ele. Ou seja, ele é maximal se toda vez que você pega um x em x que tenta ser maior do que ou igual a ele, aqui a gente lê isso assim também, né? Da mesma forma que a gente lê que o x é menor do que ou igual a y, a gente pode ler de maneira dual que o y é menor, que o y é maior do que ou igual a x, e a mesma coisa vale para esse caso, né? Eu vou muitas vezes falar maior ou igual a x. Tá? Então é uma outra maneira de falar isso aqui, que muitas vezes é um recurso linguístico útil. Também isso daqui acontece, né? Em geral a gente inverte o símbolo aqui, por definição a gente estabelece essa equivalência. É como se viesse uma ordem parcial dual. Você escreve assim, ó. Para dizer que o x é menor ou igual a y é equivalente a dizer que o y é maior ou igual a x. Isso aqui é por definição. É como se você tivesse uma outra ordem definida em termos dessa ordem dada. A ordem menor do que ou igual induz uma ordem dual ou oposta chamada maior do que ou igual. Tá? Toda ordem tem
você pode inverter a ordem dos termos, né? É horrível falar esse nome ordem aqui, porque ele tem um sentido técnico. Você inverte as posições, melhor dizendo, e você vai dar origem a isso, a uma nova ordem parcial, digamos assim. Tá? Ou seja, se o original é uma ordem parcial, esse também vai ser. Tá bom? Então, no fundo eles introduzem, entre aspas, uma mesma organização no conjunto. Não é a mesma ordem, mas é a mesma ordem a menos de você trocar as posições dos caras. Tudo bem? Então, sempre que... Eu vou evitar escrever isso daqui por um momento, mas mais à frente, quando a gente estiver trabalhando nos naturais, nos inteiros, racionais e reais, a gente vai trabalhar muito com isso daqui, né? Você vai ter a noção de menor ou igual clássica, e aí você tem a noção de maior ou igual também igualmente clássica. Então, um elemento ele é maximal se para todo x em x, se o x for maior ou igual a A, ou seja, se o A for menor do que ou igual a x, se tiver alguém cujo o A é menor do que ou igual a ele, então necessariamente esse alguém tem que ser o próprio A. Ou seja, depois, entre aspas, do A não tem ninguém, segundo essa ordem parcial. Eu vou falar ordem aqui sem ficar falando parcial total toda hora, tá? Mas o contexto aqui ele vai deixar claro ao que eu estou me referindo. Né? Aqui é uma ordem parcial. Todas essas definições aqui dizem respeito a uma ordem parcial. Algumas delas podem até ser feitas sem a noção de parcialidade, né? Só mesmo com uma noção com uma relação mesmo assim. Tá? Mas no fundo, quando você for aplicar essas coisas, vai ser em contextos onde você tem uma ordem parcial. As aplicações que são relevantes sobre esse tema vão exigir pelo menos uma quase ordem, tá? E no nosso caso aqui, uma ordem parcial vai ser fundamental. Na verdade, mais à frente, nos naturais, nós vamos ter até uma ordem total. Mas eu já estou falando muito, já o que importa agora são as definições. Então, essa é a definição de elemento maximal, e aí a gente tem a definição dual, que seria do elemento minimal. É que não tem ninguém antes dele, digamos assim, né? Se por antes você entende essa noção de antes, introduzida por essa noção de ordem. Então, um elemento ele é minimal se para todo x em x com x menor do que ou igual a A, isso necessariamente implicar que o x é igual a A. Ou seja, não tem ninguém aqui atrás do A. Não tem ninguém que se atreva a ser menor do que o A que não seja o próprio A. É basicamente isso. Que significa dizer que um elemento é minimal. Tá? Aí agora sim vem a noção de cota superior. Que muitas vezes existe essa confusão que em um certo momento ela pode ser feita, mas não é sempre que pode ser feita, com o elemento maximal. Então, uma cota superior não necessariamente precisa estar num conjunto. Então, por exemplo, eu vou dizer que um elemento em x é uma cota superior de y, esse y aqui é um subconjunto de x. Então, para um elemento ser cota superior de um conjunto, ele não precisa pertencer a esse conjunto. Claro que ele pode, mas ele não precisa. Diferente do caso do elemento maximal, que ele tem que estar no conjunto. Nós vamos dizer que um elemento em x é uma cota ou um limite superior de y se todos os elementos de y forem menores do que ou iguais a esse elemento, a essa cota superior. Tá? Então, por isso, limite superior, porque ninguém de y passa dele. Ou seja, é alguém que limita todos os elementos de y por cima. Né? Entendendo que os caras aqui à direita são maiores, né? Nesse sentido dessa relação definida. Então, ele é uma cota superior de y se o y é menor ou igual a para todo y pertencente ao y. Tá? E aí a gente define a noção dual, que seria a cota inferior ou limite inferior. Nós vamos dizer que um elemento em x é uma cota inferior de y se o y é maior ou igual a para todo y pertencente a y. Ou seja, se o a é menor do que ou igual a y para todo y em y. Ou seja, esse a é um limite inferior para todos os elementos do conjunto y. Eventualmente, esse A pode estar em y também, não tem problema. Mas a noção de cota superior, alguém pode ser cota superior de um conjunto sem estar nesse conjunto. Isso não tem problema. Tá? A gente permite essa flexibilidade na definição. Tá? E aí tem que ter muito cuidado para não confundir essas duas coisas aqui. Ó. Não confundam elemento maximal com cota superior, nem elemento minimal com cota inferior. Tá? Teve uma aula que eu gravei, que na verdade foi um vídeo extra, onde eu falo um pouquinho de ordens parciais, onde eu dou um exemplo
exemplos onde você tem uma coleção com um elemento maximal, mas esse elemento maximal não é cota superior e vice-versa, tá? Se eu lembrar, eu vou colocar o card aqui para vocês assistirem. Eu não vou dar esse exemplo aqui hoje, só para a gente não perder muito tempo nisso agora, já que isso já está gravado. E aí a gente vai dizer que esse y contido em x, ele é limitado superiormente, obviamente com relação a essa ordem, se ele admite uma cota superior, tá? Então se existe um a em x, tal que a é cota superior de y, ou, dito de forma equivalente, tal que o y é menor ou igual a para todo y pertencente ao y. Tudo bem? E de novo, para ele ser limitado superiormente, a cota superior dele não precisa estar nele. Se tiver, ok, não tem problema, tá? Mas não precisa estar. E nós vamos dizer que esse y é limitado inferiormente, como o próprio nome sugere, se ele admite uma cota inferior. Em x, tá? Não precisa estar em y. Ele pode estar num superconjunto dele. Ou seja, se existe um a em x, tal que o y é maior do que ou igual a para todo y pertencente a y. Eu falei certinho agora, né? Mas eu vou evitar de falar certinho só para eu implicar com as pessoas que não que me obrigam ou que obrigam as pessoas a falar certo isso. Ok, acho que isso encerra as definições então. São várias definições, né? Mas observe que as definições, o nome delas carregam um significado muito ligado àquilo que a gente espera que aconteça, né? Então o elemento maximal realmente não é difícil de lembrar, porque o próprio nome já sugere aquilo que ele... já sugere a propriedade que define ele. Então por isso que os nomes... É muito bom psicologicamente falando que os nomes sejam sugestivos, para que a gente não tenha dificuldade em lembrar as suas definições, certo? Então um exemplo que eu já acabei falando. Se você pega um conjunto qualquer, lembra que na teoria de conjuntos tudo é conjunto, né? Então quando eu vou olhar para os elementos de x, eles são conjuntos também. Então qualquer conjunto é uma família de conjuntos. Então se eu pego um conjunto x, eu posso considerar esse conjunto aqui, que eu de propósito vou chamar de inclusão, esse símbolo dado pela inclusão. E lembra que uma relação é um subconjunto do cartesiano, né? Então eu vou definir esse subconjunto usando o axioma da compreensão dessa forma. É o conjunto de pares x e y no cartesiano, onde o primeiro, x, é subconjunto de y. Então esse par aqui é um conjunto parcialmente ordenado mesmo, sem problema nenhum. Porque a gente já explicou isso, né? Olha só. A gente já sabe que isso aqui é verdade, por exemplo. X está contido em x para todo x em x. Isso vale para qualquer conjunto, em particular para qualquer elemento desse conjunto x, já que tudo aqui é conjunto. Segundo lugar, se você tiver x contido em y e y contido em z, é claro que aqui, né, x, y e z são elementos arbitrários de x. A gente já viu que a inclusão é transitiva, né? Isso vai implicar que o x está contido em z. E finalmente a gente sabe que se você pegar quaisquer dois elementos em x, satisfazendo isso daqui, ó, x contido em y e o y contido em x, a gente já sabe que se x é subconjunto de y e y é subconjunto de x, isso aqui vai implicar que o x é igual a y. Então isso nos dá a antissimetria. Então eu tenho aqui a reflexividade, a transitividade e a antissimetria. Logo, nós temos uma ordem parcial. Tá? Aí, dependendo de como que é esse conjunto x, pode ser que não seja uma ordem total. Porque olha só, vamos supor que esse conjunto x seja formado assim. Ó. Agora que a gente tem os números naturais, fica melhor para dar exemplos, né? Então vamos supor que esse conjunto x é assim. Ó. Ele é o conjunto formado pelo conjunto 1, 2 e o conjunto 2, 3. Certo? Lembra que o 1 está definido, o 2 por definição é o sucessor de 1 e o 3 por definição é o sucessor do 2. Tá? Tudo isso daqui, ó, todas essas três condições seguem valendo para o x tomado dessa forma. Mas observa o seguinte, isso aqui não acontece, o conjunto 1, 2 não está contido no conjunto 2, 3, porque a gente tem um elemento 1 que não está aqui, então não vale essa inclusão. E também o conjunto 2, 3 não está contido, não está, né, sem R, não está contido no conjunto 1, 2, porque você tem um elemento 3 aqui que não pertence a 1, 2. Então essa ordem não é total, ó. Esses dois caras aqui, ó, eles não são comparáveis, digamos assim. Não vale nem que esse é menor do que igual a esse, né, entendendo aqui que o menor ou igual significa estar contido, segundo essa relação. Então nem esse está contido nesse, nem esse está contido nesse. Então esse conjunto aqui com essa ordem não é totalmente ordenado, é só parcialmente ordenado mesmo. Tá? Então a inclusão é um exemplo clássico, dependendo, é claro, não é, às vezes você pode ter ordem total,
Pode ser que sim. Por exemplo, se fosse esse conjunto aqui, ó. Se fosse o conjunto X, se ele fosse tomado assim, ó, como sendo o conjunto 1, 2 e 1, 2, 3, agora isso daqui é totalmente ordenado, porque além dessas três coisas valerem, você pega esse conjunto 1, 2 e está contido no conjunto 1, 2, 3. No sentido da inclusão, ele é menor ou igual a esse daqui. E só tem dois elementos, então vale. Que todos os elementos são comparáveis. Então, o X tomado dessa forma, com a inclusão, é um conjunto totalmente ordenado. Agora, esse X aqui com a inclusão não é totalmente ordenado. Então, isso é uma contingência. Pode ser que seja, pode ser que não seja. A inclusão nem sempre, ela pode induzir uma ordem total, mas não necessariamente ela vai induzir uma ordem total. Agora a gente começa a olhar alguns contextos onde a gente pode criar vínculos entre a noção de cota superior e elemento maximal. Por exemplo, se um conjunto X admite uma cota superior, em X mesmo, então esse elemento com certeza vai ser um elemento maximal. Esse elemento vai ser maximal. Tá? E aí eu coloquei aqui, pessoal, os seus respectivos duais. Porque a noção de cota superior está para a noção de maximal, assim como a noção de cota inferior está para minimal. Então eu vou mostrar que num conjunto parcialmente ordenado, se esse X, né, o conjunto todo, admite uma cota superior, então essa cota superior vai ter que ser um elemento maximal de X também. Tá? Aqui eu esqueci de escrever, né? Um elemento maximal de X. Importante. Um elemento maximal de X. Né? Ele está em X e vai ser um elemento maximal de X. Tá? E aí eu vou deixar para vocês provarem o seguinte. Se A pertencente a X é uma cota inferior de X, então A é um elemento minimal. Né? Eu deveria ter escrito... Ah, tá. É por causa que eu tinha esquecido aqui. Mas provem isso, ó. O vermelho. Se A pertencente a X é uma cota inferior de X, então A é um elemento minimal de X. Então provem isso. Tá? Então vou deixar aqui escrito bonitinho para vocês provarem. Se A pertencente a X é cota inferior de X, isso vai implicar que A é elemento minimal de X. Certo? Aí, vocês vão, para provar esse resultado, vocês vão fazer basicamente o que eu vou fazer aqui para o caso superior barra maximal. Tá bom? Então deixa eu apagar isso tudo aqui agora, que aí não precisa da gente ficar poluindo aqui esse enunciado. Tudo bem? Eu acabei apagando o D aqui sem querer. dx, tá. Então eu vou fazer o caso superior barra maximal e vocês façam o outro inspirados pelo que eu fizer aqui. Nem precisa se inspirar também não. Tenta fazer sem ver o que eu estou fazendo, tá? Em todas essas aulas eu sugiro que toda vez que você se deparar com um resultado, você dê pause, tente resolver por conta própria. Se não conseguir, você assiste. Se você conseguir, você assiste para verificar se você fez igual eu fiz ou se você teve uma ideia melhor. Então vamos lá. Eu quero mostrar que há um elemento maximal de x. Então você tem que lembrar da definição. O que eu preciso testar para verificar a maximalidade de x? A gente tem então, para testar isso, a gente tem que pegar algum x que seja maior do que ou igual a ele e de alguma forma provar que necessariamente esse x tem que ser esse elemento, tem que ser igual a x a a. Então o teste para provar, o teste da maximalidade é esse daqui. Ó. Eu tenho que pegar, pela definição, eu tenho que pegar um x em x arbitrário com isso daqui acontecendo. Ó. O x maior ou igual a a. Eu sou horrível para desenhar esse negócio aqui, mas uma hora sai. Isso. X maior ou igual a a. Meu objetivo é o quê? É provar que x é igual a a. É isso daqui que eu tenho que ter em mente. Ó. É isso que eu quero provar. Se eu provar isso, o a passa no teste de maximalidade. Bom, eu tenho isso, né? Agora eu sei, a minha hipótese aqui é muito forte. Ó. Eu sei que a é uma cota superior de x. Então isso significa que todos os elementos de x são menores do que ou iguais a a. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Como a é uma cota superior de x, e esse x que você tomou está em x, então, meu amigo, ou minha amiga, ou ser humano que está me ouvindo, então, necessariamente, esse x que está em x é no máximo a. Ou seja, é menor do que ou igual a a. Tá? Eu falando certinho de novo. É menor ou igual a a. Agora, olha só. Você tem essas duas coisas. Ó. Isso aqui você tem pela hipótese. E isso daqui também por outra hipótese.
Aqui é a hipótese do teste e essa daqui é a hipótese da proposição. Que aqui está numerada, né? Agora que eu fui ver. Ela está com esse número aqui absolutamente sem sentido no nosso contexto, né? Deixa eu tirar isso daqui. Faz sentido. É porque eu escrevo no LaTeX e só aparece lá assim, né? Mas aqui, nesse contexto nosso, não tem por que deixar essa numeração nonsense aí. Então, olha só. Você tem essas duas coisas. A relação é antissimétrica. Se o A é menor ou igual a X e o X é menor ou igual a A, como nós estamos num conjunto parcialmente ordenado, essa relação aqui é antissimétrica. Então, aqui como é a primeira demonstração, eu vou deixar isso claro, mas depois a gente já vai meter logo direto que os caras têm que ser iguais. Então, como isso daqui é antissimétrica, a gente consegue concluir exatamente o que a gente queria. Então, necessariamente o x tem que ser igual a A. Tá? Então, isso que a gente queria que acontecesse, pelo menos o nosso objetivo, né, para testar a maximalidade, de fato aconteceu. Então, ó, isso aqui, esse bloquinho aqui, é o teste da maximalidade e o A passou nesse teste. Portanto, o A é um elemento maximal de x. Certo? Isso fecha, então, a demonstração dessa proposição. Agora, para provar essa implicação, é só você trocar os caras de posição aqui. É só trocar os caras de posição, que você vai ter exatamente uma demonstração desse tamanho como nós fizemos aqui agora. Tá? Vai ser a mesma coisa. Façam, hein? É importante. E aí agora nessa proposição a gente consegue refinar o resultado anterior quando nós estamos num conjunto totalmente ordenado. A gente vai mostrar que num conjunto totalmente ordenado, se eu pegar um elemento A em X, dizer que ele é um elemento maximal de X vai ser equivalente a dizer que ele é uma cota superior de X. Então, em conjuntos totalmente ordenados, se você está se referindo ao conjunto X aonde a ordem está definida, você pode confundir esses dois conceitos. É por isso que, como na maioria das vezes no ensino básico, a gente lida mais com a noção de ordem nos números naturais, que nós vamos ver que é uma ordem total, a gente acaba confundindo esses dois conceitos, porque ali naquele contexto não tem problema confundir. Porque o conceito de maximalidade é equivalente ao conceito de ser um limite superior ou de ser uma cota superior. Tudo bem? Então a prova aqui é bem simples. E observe que aqui eu deixei entre parênteses a palavra minimal e inferior. Obviamente porque quando o A for um elemento minimal, isso é equivalente a dizer que ele é uma cota inferior de X. Tudo bem? Então, e aí essa parte eu vou deixar para vocês fazerem. Mas de novo é bem análogo ao que vai ser feito aqui para o caso maximal. Então tem uma dessas implicações aqui que já é uma consequência do que nós fizemos anteriormente, né? Só voltando aqui, ó, quando o conjunto é parcialmente ordenado, ser cota superior implica em ser elemento maximal. Então, olha aqui, ó, essa implicação aqui já era. É imediato pela proposição anterior. Porque se eu tenho um conjunto totalmente ordenado, em particular ele é parcialmente ordenado. Então isso daqui, essa implicação, a volta, digamos assim, é imediato pela proposição anterior. Nós já fizemos isso. Cota superior é um conceito mais forte do que ser um elemento maximal num conjunto parcialmente ordenado. Agora, a noção de ordem total vai me permitir provar o que seria a volta da proposição anterior. Aqui é uma ida, né? Nós vamos mostrar que um cara ser elemento maximal implica necessariamente que ele é uma cota superior. Então, assim, vamos supor, então, suponha que A pertencente a X seja um elemento maximal de X. Eu quero mostrar que ele é uma cota superior. Então você tem que ter em mente qual é o teste que você tem que fazer. Você precisa provar isso. Para provar que é uma cota superior, deixa eu trocar a cor aqui. Para você mostrar que é uma cota superior, vamos pegar um amarelo aqui. Você tem que mostrar isso, ó, que o x é menor ou igual a A para todo x pertencente a x. Esse é o teste da superioridade de um elemento, do fato dele ser um limite superior. Então como é que você vai fazer isso? Pega um x qualquer. Seja x um elemento em x qualquer. Agora você vai usar, aqui eu usei o símbolo de menor ou igual clássico, né? Deixa eu usar o bonitinho para a gente continuar com essa notação arbitrária aqui. É uma bobeira, tá? Se você quiser usar o símbolo normal, não tem problema não. Eu sou chato. Esse menor ou igual chique aqui. Agora você usa a totalidade, olha, porque a totalidade vai te dar uma das ordens acontecendo. Porque olha só, como esses dois elementos agora
A e X pertencem a X, e isso daqui é uma ordem total, essa relação é total, porque nós estamos num conjunto totalmente ordenado. Então, uma dessas coisas acontece, ó. Então, ou o X é menor ou igual a A, aquele bonitinho, né? Oh, gente, como que o bicho é burro. Isso. Ou o A é menor ou igual a X. Certo? A gente quer que isso daqui aconteça, né? A gente quer que esse daqui aconteça. Vou deixar uma interrogação porque eu não sei o que que é. Se isso daqui acontecer, não tem problema, né? Ó, então, assim, eu tenho isso ou isso acontecendo. Se este for o caso, acabou. É o que eu quero provar que acontece, né? Se isso acontece, nada a provar. Ok. É nisso que eu quero chegar. Agora, vamos supor que isso daqui aconteça. Suponha A menor ou igual a X. Agora você usa a maximalidade do A. Você tem um elemento que está em X, ó, X está em X, que está se atrevendo a ser maior ou igual ao A. E o A, por hipótese, é um elemento maximal. Então, a maximalidade do A, a maximalidade de A em X, no conjunto X, né, garante que, neste caso, o X seja igual ao A. Agora, essa relação ela é reflexiva, né? Então, se o X é igual a A, em particular, isso que acontece. O X está relacionado a si mesmo. Então, ele está relacionado ao A também. Então, isso daqui acontece. Então, em ambos os casos, isso daqui acontece. Ou isso acontece, que é o que eu quero, ou, se for outro caso, a gente acaba concluindo isso daqui também. Então, em qualquer caso, o que acontece é isso. Então, isso fecha a demonstração dessa afirmação. De fato, isso daqui foi verificado. Então, acabou. Portanto, esse A é uma cota superior. É uma cota superior de X. Tá? Então isso fecha a demonstração da ida e era o que faltava, né? Então, essa proposição está demonstrada, que resumindo diz que num conjunto totalmente ordenado, a noção de elemento maximal é equivalente à noção de cota superior. E aí, como exercício, vocês vão provar, fazendo essas mesmas contas, só que o contrário, fazendo o dual das contas, que um elemento ser minimal equivale a ele ser uma cota inferior do conjunto. E aí, para fechar esses resultados mais gerais, antes da gente ir para os números naturais, que é o que mais importa no nosso caso, apesar de que essas reflexões que a gente está fazendo são importantes porque elas vão ser aplicadas dentro daqui que nós vamos começar a fazer nos naturais. Então não é uma perda de tempo, era necessário fazer isso. A gente vai mostrar que quando eu tenho um conjunto totalmente ordenado, nós não vamos provar que todo conjunto totalmente ordenado admite um elemento maximal. O que nós vamos provar é que caso ele admita, esse cara é único. Ou seja, se tiver dois caras num conjunto totalmente ordenado que se candidatem ou que sejam elementos maximais, na verdade esses dois caras são o mesmo cara, são iguais. Não tem para onde correr. Aí, quando este único elemento existir, porque a existência dele já vai implicar unicidade, esse elemento vai ser chamado de maior elemento. Porque ele vai ser as duas coisas, né? Ele vai ser um elemento maximal e também vai ser uma cota superior. Porque num conjunto totalmente ordenado, nós acabamos de ver que ser um elemento maximal implica necessariamente ser uma cota superior. Então, num conjunto totalmente ordenado, um elemento maximal ele vai incorporar essas duas funções. Ele vai satisfazer essas duas condições. E aí ele vai ser chamado de maior elemento. Esse elemento maximal, que é cota superior também, vai ser chamado de maior elemento de X. E a noção dual, a gente coloca o nome apropriado, né? Se você tiver um elemento minimal, ele também vai ser uma cota inferior, porque o conjunto é totalmente ordenado. E aí este único cara, que é elemento minimal e é cota inferior, a gente vai chamar de menor elemento do conjunto. E aí esses caras vão receber uma notação especial. O maior elemento de X, quando existir, vai ser denotado pelo máximo de X. São esse max aqui de máximo de X. E o menor elemento de X vai ser denotado como min de X. Esse min, obviamente, de mínimo. Tudo bem? Então, são notações importantes que a gente vai usar daqui para frente. Então, vamos provar o que a proposição está dizendo primeiro. É uma linha de demonstração para eu mostrar
que a existência de um elemento maximal aqui implica a unicidade, bom, a gente pega 2, né? Então vamos pegar 2 elementos aqui, sejam A e B pertencentes a X, já que ele admite, né, um elemento maximal, então a gente pega 2, sejam A e B pertencentes a X elementos maximais de X. E olha só, a gente tem que mostrar que o A é igual a B, né? Que o A é igual a B. A ideia é que é o seguinte, né? Por hipótese, existe um A, elemento maximal de X, e como você quer mostrar que ele é único, você pega um B, que também é elemento maximal de X, e você quer mostrar que o B é igual a A. É basicamente isso. Agora, essa ordem é total. Então, como essa relação aqui é total, então uma das duas coisas tem que ser satisfeita. Isso acontece ou isso acontece. Só que aí a maximalidade dos dois vai obrigar a igualdade a ocorrer em ambos os casos. Olha só, se este for o caso, se o A for menor do que ou igual a B, como o B pertence a X e A é um elemento máximo, é maximal, digamos assim, então a maximalidade do A não permite ter ninguém na frente dele, digamos assim, que não seja ele mesmo. Então, se você olhar para a definição do que significa um elemento ser maximal, se eu tenho alguém maior ou igual a A em X, então esse alguém tem que ser o próprio A. Então, em X, né, aqui, A é maximal em X, então o esse B tem que ser igual a A. Então, é o que a gente quer provar. Então, nesse caso, ok, B é igual a A. No segundo caso, o que acontece? Se for B menor ou igual a A, você inverte o argumento. Se o B for menor ou igual a A, como o A pertence a X? Então você tem alguém que está em X aqui maior ou igual a B. E o B é maximal? E o B é maximal em X? Então, novamente, você vai ter que esse elemento aqui que está se atrevendo a ser maior ou igual a B, na verdade é o próprio B. Então A igual a B, que é a mesma coisa que o B igual a A, né? A gente já sabe que a igualdade é uma relação, é uma relação simétrica. Isso aqui vai implicar então que o B é igual a A. Tudo bem? Então, em ambos os casos, os dois elementos são iguais. Então, acabou. Não tem para onde correr. Tá? Seja lá qual for o caso que ocorra aqui, a gente chega na mesma conclusão que os dois elementos são iguais. E fim de papo. Então, essa proposição está demonstrada. E essa proposição nos permite falar, então, do maior elemento ou menor elemento, quando existir, de um conjunto totalmente ordenado. E agora, finalmente, então, pessoal, a gente vai definir o que significa a ordem no conjunto dos números naturais. Que tipo de ordem é essa que a gente trabalha? Olha só, quando a gente começa com uma abordagem ingênua, ou uma abordagem intuitiva dos naturais, a gente já dispõe os naturais dessa forma, né? 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí lá na frente, sei lá, tem o 10, o 11, aí lá na frentão tem o 28, e por aí vai, né? Temos aqui, pelo menos intuitivamente, infinitos números. Aqui trabalhando com uma noção intuitiva de infinito, por enquanto. E essa disposição meio que nos dá uma ordem, certo? Em que a gente entende, pelo menos intuitivamente, por exemplo, que o 4 é maior que o 1. Por exemplo, se você prefere ganhar... Eu acho que você prefere ganhar 4 carros do que um carro só. Supondo que esse carro é o mesmo. Então, a gente prefere, por exemplo, ganhar 10 reais do que R$1, porque o 10 é maior que 1. Mas de onde que vem esse maior? Como é que a gente pode usar, então, essa noção de ordem que meio que já está intuitiva em nós, que já está presente na nossa concepção de quantidades? Como é que a gente pode apresentar essa noção intuitiva de maneira formal, de maneira rigorosa, usando as ferramentas rigorosas e formais que nós temos até agora? Uma maneira de você fazer isso é o seguinte: como que a gente pode expressar a maioridade do 6 em relação ao 2, por exemplo, com o que nós temos? A gente pode pensar, por exemplo, que o 6 é maior que o 2, porque o 6 ele pode ser obtido somando. Eu posso ir somando 1 por 1 a partir do 2 até chegar no 6. Por exemplo, o 2 eu vou para o 3, eu somo 1. Depois eu vou para o 4, somo mais 1. Depois eu vou para o 5, somando mais 1. E aí eu vou para o 6 e somo mais 1. Então, olha só, se eu pegar o 2 e somar o 1 4 vezes, eu chego no 6.
O que não é verdade, que é o contrário, né? Assim, o 2 não é maior que 6, porque não tem como eu ficar somando coisas ao 6 e chegar no 2. Se você pega o 6 e soma 1, dá o 7. Se você somar de novo, dá o 8. Então, assim, se você ficar somando uma unidade nos caras, e o bom é que a gente já sabe o que é a soma, né? Então, nós já definimos a soma nos naturais. Então, nós podemos falar disso formalmente e rigorosamente. É uma ferramenta que agora nós temos à nossa disposição. Está no nosso menu. Então, o 6 não é menor que o 2. Ou seja, o 2 não é maior que o 6. Porque não dá para chegar no 2 somando coisas ao 6. Somar uma coisa ao 6 vai pro 7. Somar 1 ao 6 vai pro 7. Depois vai pro 8, vai pro 9. Assim, você só vai pro lado direito aqui. E isso daqui a gente entende que não vai acabar. Até mesmo com a forma como nós vamos definir a noção de finitude mais pra frente. Esse conjunto aqui vai ser infinito. Então não vai acabar. Ele não vai voltar para cá, pro 2. Né? O conjunto dos números naturais, a gente entende eles como pontos numa reta. Né? Então, assim, essa reta não fecha num círculo. Não vai voltar. Vai ficar ainda eternamente para frente, intuitivamente falando. Tudo bem? Então, a gente consegue dizer que o 6 é maior que o 2 usando esse recurso da soma. O 6 é o 2 mais um número natural, digamos assim. Por que o 11, por exemplo, é maior que o 5? Porque eu consigo, a partir do 5, eu tenho que somar quanto aqui para chegar no 11? É possível resolver essa equação? É. Eu só colocar o 6 aqui, ó. 5 mais 6 é 11. Então, quando esse número aqui for obtido desse, a partir de pegar esse e somar um número natural, você diz então que esse daqui é menor do que esse. Porque você pode partir do menor, somar uma certa quantidade a ele e chegar no maior, digamos assim. Então é por isso que a gente define essa ordem nos números naturais. Primeiro eu vou definir essa relação de menor que seria o menor estrito, que é basicamente dizer o seguinte, que é um conceito que nós já vimos anteriormente, só não estava com esse nome ainda. Mas na aula que nós definimos a soma, nós provamos uma última propriedade que basicamente é mostrar que essa noção de ordem é total. É basicamente isso. A gente vai mostrar isso, digamos que nós vamos mostrar isso de maneira explícita depois, mas a maior parte já foi feita, digamos assim. Então nós vamos dizer que, primeiro como conjunto, né, já que toda relação é um conjunto, a gente define menor do que em n. Então isso aqui é uma relação nos naturais, porque é um subconjunto de n, cartesiano n. E nós vamos dizer que o mn pertence a essa relação menor do que, ou seja, isso aqui é equivalente a dizer que o m, então em termos de simbologia, é dizer que m menor do que n, certo? É assim que você vai ler isso. Então m é menor do que n, se somente se por definição o mn está nesse conjunto, e esse conjunto é definido assim, olha, o mn está aqui, ou seja, o m é menor que n, se somente se esse que eu estou dizendo que é o maior, pode ser obtido do menor somando um número natural. Tá? Então, como a gente já tem a noção de soma bem definida, a gente pode definir essa noção de ordem em termos da soma. Então, o produto de naturais foi definido em termos da soma e a ordem também é definida em termos da soma. Tá? Essa ordem estrita, digamos assim. A ordem menor do que. Tá? E aí a relação, né? Por enquanto, relação. A gente tem que provar que isso é uma ordem ainda. Mas, por enquanto, relação. A relação menor do que. E nós temos a relação menor do que ou igual, que é o que o nome sugere. Nós vamos dizer que dois elementos estão nessa relação menor do que ou igual se o m é igual a n ou o m é menor que n. Então, por isso, menor do que ou igual. Porque é uma das coisas que precisam ser satisfeitas. Tá? Então, essa aqui é a relação menor do que. Essa aqui é a relação menor do que. E essa é a relação menor do que ou igual, ou simplesmente menor ou igual. Tá? E aí o que a gente vai mostrar primeiro é que essa relação menor que é transitiva. Nós temos aqui a tricotomia, que basicamente nós já provamos. Tá? Esse item B que já foi demonstrado, ó, se eu tiver dois elementos quaisquer, o m é igual a n, ou o m é menor que n, ou o n é menor que m. Isso aqui já foi demonstrado. Porque agora a gente só está dando uma nova notação para esse significado aqui. Ó. A gente já mostrou que dados dois números naturais, ou m é menor que n,
Ou o n é m mais p para algum p natural, o que significa dizer isso, ou o contrário, ou o m é n mais p para algum p natural, o que significa dizer essa terceira condição. Então isso daqui é a tricotomia, que nós já provamos. Não tem que fazer de novo, tá? É só se aproveitar da definição e do que nós já provamos lá atrás. Tudo bem? Esse item C é uma certa compatibilidade com a soma, ou monotocidade. Você pode falar das duas formas. Ou seja, se você pega, se o m é menor que o n, se você somar o número natural em ambos os lados, a desigualdade é mantida. Também sem problemas. A gente consegue provar isso tranquilo. E no item B também, se você tem m menor que n, você pode multiplicar em ambos os lados por um número natural. E essa desigualdade estrita, né, que a gente chama esse menor do que estrito, que não é igual, é mantido também. Tá? Então, se o m é estritamente menor, é uma maneira de ler isso daqui, se o m é estritamente menor que o n, e você pega um número p natural e multiplica em ambos os lados, a relação continua a mesma entre o m vezes p e o n vezes p. O m vezes p vai ser estritamente menor que o n vezes p. Tudo bem? Então, essa demonstração é bem tranquila, especialmente porque a parte mais difícil já foi feita. Deixa eu colocar um espacinho aqui. Vamos demonstrar então essa proposição. Item A. Bom, eu quero mostrar que essa relação é transitiva. Então a gente tem que pegar... Eu vou pegar x, y e z. X, y e z naturais. E suponha que o x é menor que y e que o y é menor que z. O que vai acontecer então? Por hipótese, por definição dessa relação, existem então um P natural, P e Q, né? Já vou colocar logo. P e Q naturais, tais que o Y que é o maior, né? Então o Y é X mais P. Então o P é o cara que nasce dessa relação de X ser menor que Y. E o Z é o Y mais Q. Já que o Y é menor que Z, então é o Z que é obtido de Y somando com o número natural. Eu coloquei um outro símbolo porque não precisa ser si mesmo o P. Pode ser um outro número natural. Eu quero mostrar que o X é menor que o Z. Então tem que mostrar que o Z é X mais um número natural. Mas isso vai ficar bem fácil. Olha só. É só você usar a associatividade da soma agora. O Z é Y mais Q. Agora o Y é X mais P. E isso está sendo somado com Q. E eu quero mostrar que o Z é X mais alguma coisa que seja natural. Bom, é só você deixar o X sozinho aqui e explicitar, deixar aqui isoladinho o P mais Q, que é um número natural. Nós já sabemos que a soma de dois números naturais resulta num número natural, é definido assim, né? Para resultar num número natural. Então, essa igualdade nos diz, por definição, que o X é menor que Z. Então, isso é transitivo. Acabou. Então, isso prova a transitividade da relação menor do que em N. Tudo bem? A tricotomia já foi feita, tá? Então esse item B, como eu disse para vocês, isso já foi feito. Já foi feito. É só olhar no último resultado. É só olhar no último resultado que nós provamos na aula sobre a soma dos números naturais. Tá lá. Não tem que fazer de novo. Agora aqui a monotocidade com relação à soma. Então a gente sabe que o M é menor que N, né? Eu quero mostrar que o M mais P é menor que o N mais P. Bom, como o M é menor que N, aqui eu não vou usar a letra P porque ela já está sendo utilizada no enunciado. Então, como M é menor que N, então existe um T natural, vou chamar de T. Um T natural tal que o N pode ser obtido do M somando um número natural. Certo? Eu quero mostrar isso, olha. Eu quero mostrar que o M mais P é menor que N mais P, certo? Isso daqui é equivalente a mostrar que o N mais P pode ser obtido do M mais P somando um número natural aqui. Certo? Agora vai ficar fácil, porque olha só. Então é isso que eu quero, né? Então olha para aquilo que você quer provar e tenta ser malicioso com isso. Porque olha só, eu tenho que pegar o N mais P, então o que vai acontecer? Ó? Quando eu pegar o N mais P, isso é precisamente o quê? O N é M mais T. Então isso daqui é M mais T mais P, que é precisamente o M, usando a associatividade
T mais P, assim. Aí eu posso comutar a soma. Então isso vai ser M mais P mais T. E eu não quero que seja um M mais P para mais um número natural. Acabou. Se você usar a associatividade, você vai ter aqui ó, o M mais P, mas essa interrogação pode ser preenchida exatamente pelo número T que você obteve anteriormente. Então você vem aqui, finge que você não fez isso. E pronto. Ó, você escreveu o N mais P como sendo o M mais P mais um número natural. Então, pela definição da ordem que foi dada, pelo menos da relação de ordem estrita que foi dada, eu estou chamando de ordem, mas a gente não provou ainda, né? Pelo menos pela definição da relação de menor do que. Nossa, que confusão. Então, o M mais P é menor que o N mais P. Tá? Então, isso foi demonstrado. O item D agora vale para o produto. A prova, o início é bem parecido com esse, né? A gente quer... Bom, a gente sabe que o M é menor que N. Eu quero multiplicar dos dois lados e ver que a desigualdade vai ser mantida. Então, existe, vou usar a mesma letra aqui, existe um T natural, tal que o M... tal que o N de navio é M mais T, né? O N que pode ser obtido a partir do M somando com um certo número natural. A desigualdade que a gente quer demonstrar é M vezes P menor que o N vezes P. Então, o N vezes P tem que ser a soma do M vezes P com algum natural. Então, a gente vai explorar o que é o N vezes P com isso daqui, porque o M vai aparecer na jogada, e ver se a gente consegue deixar o M vezes P sozinho, e aí solto, somando com o número natural. O que vai acontecer aqui então? O que é o N vezes P? Aí agora a gente vai ter que usar aquelas propriedades que nós vimos do produto. N vezes P é o M mais T vezes P. E agora ficou facinho, né? Porque usando a distributividade, que nós já podemos usar agora, isso é o M vezes P mais o T vezes P. Agora, a gente sabe que isso daqui é um número natural. Então, o número N vezes P pode ser obtido do M vezes P somado a um número natural. Então, pela definição que nós demos dessa ordem estrita, né, do menor do que, isso aqui está nos dizendo então que o M vezes P é menor que N vezes P. Tudo bem? Isso fecha então a demonstração dessa proposição. Tá? Acabou. Então já temos essas 4 propriedades com relação à ordem estrita, pelo menos. Aí agora a gente vai explorar a ordem menor ou igual, porque ela sim vai ser uma ordem total nos naturais. É isso que nós vamos demonstrar nesse teorema agora. Então, para mostrar que isso é uma ordem total, a gente tem que verificar 4 condições, né? Então, ela é obviamente reflexiva, né, pessoal? É só olhar para a definição dela. Ela admite todos os pares ordenados na forma Mn com M é igual a N. Então, pela definição, M é menor ou igual a M para todo M natural. Porque dizer que o M é menor ou igual a M é dizer que o MM pertence a esse conjunto menor ou igual. E o MM pertence a esse conjunto, porque ele admite todos os pares ordenados com a mesma coordenada, digamos assim. Ou com as duas coordenadas iguais. Tá? Então, por definição, ela é reflexiva. Tá? Então, a reflexividade é óbvia. Reflexividade é imediata. Coisa que não acontece com a ordem estrita, né? Nenhum elemento é menor do que si mesmo. Olha só, isso aqui não acontece. Ó. N não é menor que N. Porque se isso daqui fosse verdade, a gente teria N igual a N mais P. E aí isso daqui a gente usa um resultado que nós provamos na última aula. Isso daqui é exatamente a função sucessor iterada P vezes no N. Só que nós já vimos que a função sucessor iterada qualquer quantidade de vezes num mesmo elemento sempre é diferente do N. Então você teria a conclusão que o N é diferente do N. Isso não é verdade. Tudo bem? Então, é até um exercício, né? Eu acho que é até um exercício interessante provar que... Olha só, eu vou deixar um exercício para vocês aqui, ó. Isso aqui poderia ser um item aqui, mas eu vou deixar como exercício. Se M é menor que N, naturais, né? Então vamos escrever direitinho. Se o M e N pertencem aos naturais e o M é menor que N, então necessariamente o M é diferente do N. Façam esse exercício aqui. Tudo bem? A prova é o que eu acabei de fazer. Tá? Você pode fazer por absurdo. Supõe que o M seja igual a N, aí você vai
Então, assim, o fato do m ser menor que n, o n vai ser m mais p. Agora, se o n for igual a m, você vai ter essa igualdade aqui, ó. Você vai acabar tendo essa igualdade aqui do lado. Uai, onde é que eu escrevi isso? Eu acho que eu apaguei. Olha só, se o m for menor que n, o n é m mais p. Aí o que acontece? Se você supõe por absurdo que o m é igual a n, então se isso daqui acontece, isso daqui vai implicar então que o n é n mais p, né? O mesmo, cara. Se o m é igual a n, aqui no lugar do m você coloca o n. Aí aqui você vai ter então que o n é igual ao s p de n, que é o sucessor iterado p vezes. Só que isso daqui nós já vimos que sempre é diferente do n. Então você vai concluir que o n é diferente do n. Isso é um absurdo. Então se o m for igual a n, você chega que o n é diferente do n. Isso é uma contradição. Então isso aqui tem que ser falso. Então a conclusão aqui é que o m tem que ser diferente do n. Acabei de demonstrar aquilo lá, tá? Mas aí vocês escrevam bonitinho. Mas é a demonstração daquele item que eu acabei de falar. Então, de fato, se o m for menor que n, o m em particular é diferente do n. O que era esperado, né? O que era esperado, mas agora está estabelecido. A gente precisa da transitividade. Então vamos lá, vamos provar a transitividade. A gente tem que provar, então, nós vamos pegar x, y e z pertencentes aos naturais com x menor ou igual a y e o y menor ou igual a z. Certo? Então o que acontece? Aí a gente divide alguns casos aqui, mas vai ser bem tranquilo pelo que nós já vimos antes. Ó, se o x for igual a y, então o x é menor ou igual a z, certo? Se o x é igual a y, então o y não é menor ou igual a z, então o x também vai ser menor ou igual a z. É o que eu quero provar, né? Então o x é menor ou igual a z. Ótimo, era o que eu queria. Então a gente pode supor que o x é diferente do y. Agora, se o x é menor do que ou igual a y e o x é diferente de y, então ele não é igual a y. Então o que sobra é a outra condição. Para o x ser menor do que ou igual a y, ele tem que ser igual ou menor do que. Se ele não é igual, então tem que ser menor do que, né? Então, essa hipótese vai implicar necessariamente que o x é menor que o y. Tá? Então vamos guardar essa informação aqui. Ó. X é menor que y. Agora eu vou olhar para esse y menor ou igual a z. Temos algumas possibilidades. A gente pode ter a possibilidade em que o y é igual a z. Se o y for igual a z, o x vai ser menor ou igual a z. Pela mesma razão. O x não é menor do que ou igual a y? Se o y for igual a z, o x é menor do que ou igual a esse cara aqui, que é o z. Então, é imediato que o x é menor ou igual a z. Então, a gente pode supor que o y é diferente do z. Agora, se o y é menor ou igual a z e é diferente do z, então a gente tem o y menor que z. Agora, a gente tem a transitividade da relação menor do que, estrita. X menor que y e y menor que z. Então, como essa relação aqui ó, é transitiva, então a gente conclui necessariamente que o x é menor que z, e em particular, se o x é menor que z, o x é menor do que ou igual a z. Claro. Porque para ser menor ou igual, basta que seja igual ou menor. Tem que ser um dos dois só satisfeito, não precisa ser os dois. Aí não tem como ser os dois mesmo, né? Ninguém é menor do que si mesmo. Então, o x ser menor que z implica que o x é menor do que ou igual a z, tranquilamente. Então, em todas as possibilidades, em todos os casos possíveis, ó, a conclusão sempre foi a mesma. Isso e essa. Foram os três casos possíveis que nós analisamos e a conclusão foi a mesma. Então, em todos os casos, x é menor ou igual a z, então isso prova a transitividade dessa relação, menor ou igual. A gente precisa da antissimetria. Precisamos da antissimetria. Então, vamos lá. Para mostrar a antissimetria, eu tenho que pegar dois elementos quaisquer. X e y nos naturais. Eu peguei esses caras nos naturais, né? Isso. Com x menor do que ou igual a y e o y menor do que ou igual a x. Nosso objetivo é mostrar que o x é igual a y. E aí, para mostrar que o x é igual a y, a gente vai provar por contradição. Vamos supor por absurdo que essas duas coisas aconteçam, olha só que estranho, hein? Com x diferente de y, ou seja, o x menor que y e ao mesmo tempo o y menor que x, olha que loucura. Então vamos supor por absurdo que isso aconteça. Suponha por absurdo que o y,
o x seja diferente de y. Então a conclusão que a gente vai ter é essa, ó. O x não é menor do que ou igual a y, mas o x não é diferente de y, então o x tem que ser menor que y. E se o y é menor do que ou igual a x, só que o y é diferente do x, então o y tem que ser estritamente menor que o x. Então, por transitividade dessa relação, a gente vai conseguir isso aqui, ó. Como essa relação aqui menor é transitiva, então o x vai ser menor que x. Isso é absurdo, porque a gente pode usar isso que nós provamos aqui agora, né? A gente provou esse resultado. Ó, a gente provou esse item aí. Eu deixei como exercício, mas eu acabei provando. Você poderia fazer isso de maneira mais indireta, mas agora a gente pode aproveitar. Se nós provamos que se um elemento é menor que o outro, implica que eles são iguais, em particular, quando eu concluo que o x é menor que x, isso já é absurdo, porque olha só, isso vai implicar que o x é diferente de x. Isso é uma contradição. X é igual a x para todo x. Isso decorreu do axioma da extensionalidade. Lembra? Então, x diferente de x é um absurdo. Então, esse absurdo veio de supor que o x é diferente de y. Tá? Então, quando a gente começou essa argumentação aqui, a gente chegou numa contradição. A conclusão, então, é que o x necessariamente precisa ser igual a y. Então, o x ser menor do que ou igual a y e o y ser menor ou igual a x implica que os dois caras são iguais. Isso prova a relação de antissimetria. E aí a totalidade é uma consequência da tricotomia, né? Totalidade. Se a gente pega, então, dois elementos quaisquer nos naturais, a gente quer provar o quê? Que o x é menor ou igual a y, ou o x é maior ou igual a y, ou o y é menor ou igual a x, né? Para evitar um pouco o maior ou igual por enquanto. Então, olha só, nós já vimos pela tricotomia que já foi demonstrada, nós temos isso, ó. Temos que o x é igual a y, ou o x é menor que y, ou o y é menor que x. Aí acabou, né? Porque, olha só, isso vai implicar necessariamente que se o x for igual a y, então o x é menor ou igual a y. Ou, se o x for menor que y, continua sendo verdade que o x é menor do que ou igual a y. E se o y é menor que x, vale que o y é menor ou igual a x. Então, no fim das contas, essas duas afirmações aqui, ó, você tem um ou de duas coisas que são a mesma, é a mesma afirmação. Então, você pode fundir elas numa só. P ou P é equivalente a P, para qualquer afirmação P. Então, isso aqui é x menor ou igual a y, ou, e esse repete aqui, o y menor ou igual a x. Então, está aqui a totalidade. Então, dados dois elementos naturais, ou o primeiro está relacionado ao segundo, ou o segundo está relacionado ao primeiro. Uma das duas coisas precisam acontecer. Então, essas quatro coisas juntas, provamos tudo aquilo que era necessário para mostrar que uma relação define uma ordem total no conjunto dos números naturais. Então, temos uma ordem total definida nesse conjunto, que é a ordem usual, que a gente já está acostumado, mas que agora a gente conseguiu fundamentar sob conceitos previamente estabelecidos, todos em cima da teoria de conjuntos. E aí, pessoal, agora a gente vai provar um dos principais resultados da teoria dos números naturais, que é o princípio da boa ordenação para o conjunto dos números naturais. A gente pode falar também de boa ordem em conjuntos arbitrários. Eu evitei de falar aqui hoje porque seria mais um conceito, então tem muita coisa para a gente assimilar. Mas basicamente você disse que um conjunto parcialmente ordenado ele é bem ordenado se qualquer conjunto limitado inferiormente admite um menor elemento. Isso não é sempre verdade. Tá? Isso não é sempre verdade. Quando você está, por exemplo, no conjunto dos números reais, mesmo sem um entendimento formal ainda, mas você pode pensar no intervalo aberto, 0, 1. Esse conjunto ele é limitado inferiormente, mas ele não possui um menor elemento. Ele é limitado inferiormente pelo 0, mas ele não possui um menor elemento. Qualquer cara que você pega ali dentro, no intervalo aberto, mesmo que seja bem próximo do 0, à esquerda você vai encontrar alguém. Ele não vai ser o 0, né? Ele vai ser um pouquinho maior que 0. Então essa continuidade do intervalo vai te permitir encontrar alguém que é menorzinho que ele, alguém que é menorzinho que ele, por aí vai. O que você vai ter, na verdade, é a menor das cotas inferiores, que é o que a gente vai chamar no futuro de ínfimo. Então aí você pode falar sobre isso.
Mas não é sempre que qualquer subconjunto que é limitado inferiormente possui um menor elemento. No caso dos naturais isso acontece. Tá? Então, essa ordem no conjunto dos números naturais ela é muito bem comportada. O próprio conjunto dos números naturais com relação à ordem é muito bem comportado. A gente consegue mostrar, na verdade, que qualquer subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Aqui a gente nem precisa da hipótese de ser limitado inferiormente, porque qualquer subconjunto dos naturais é limitado inferiormente pelo 1. Certo? O 1 é o menor dos números naturais. Isso aqui acontece. A gente pode discutir isso aqui um pouco. Isso aqui é verdade. Eu acho, inclusive, eu acho até que valeria a pena a gente ter discutido isso antes. 1 é menor ou igual a x, com essa relação que nós definimos, para todo x natural. Isso é verdade. Porque se o x for igual a 1, olha só. Se o x for igual a 1, ok, né? Vamos provar isso daqui, é importante. Se x é igual a 1, ok. Ele é menor ou igual a ele mesmo. Se o x for diferente de 1, ele é sucessor de alguém. Então, existe um t natural. Nós já vimos, isso é pelo segundo axioma, né, de Peano. Então, existe um t natural, tal que o x é t mais 1. Só que isso daqui implica dizer que o x é 1 mais t, onde esse cara aqui pertence aos naturais. Por definição, isso aqui está me dizendo que o 1 é menor que x. Certo? Que 1 é menor que x. E, em particular, ele é menor ou igual... em particular, então, 1 é menor ou igual a x. Bom, então, é verdade que x é maior ou igual a 1, se você quiser ler o contrário, x é maior do que ou igual a 1 para todo x natural. Então, nesse sentido, o conjunto dos números naturais é limitado inferiormente. Então, qualquer subconjunto dos naturais continua sendo limitado inferiormente pelo 1. Tá? Então, por isso que você não precisa dessa hipótese no próximo teorema, porque ela já vale no subconjunto dos números naturais. Se você quisesse trabalhar com essa noção de boa ordenação num conjunto qualquer, para ser bem ordenado, você precisaria dessa hipótese. Tá? Então, olha só. A gente quer provar que todo subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Né? Esse subconjunto não vazio eu estou chamando de x. Então, todo subconjunto não vazio x nos naturais possui um menor elemento. Então, a gente tem que mostrar que ele admite um elemento mínimo, certo? Um elemento que é minimal. Nós já vimos que como o conjunto dos naturais ele é totalmente ordenado, então basta a gente encontrar um mínimo para ele, um elemento que seja minimal. Para isso, vai ser importante a gente fixar uma notação aqui, ó, que agora é possível da gente fixar, que é o seguinte. Se eu fixar aqui um número natural, a gente vai usar essa notação por um bom tempo, tá? A partir de agora. Então, se eu fixar um número natural, qualquer, n, a gente vai denotar por in, uma notação clássica, esse conjunto aqui. Agora que nós temos a noção de ordem definida, a gente pode falar desses caras, então. São todos os números naturais m, ou x, deixa eu colocar a letra x aqui, que como variável, psicologicamente é mais agradável. São um conjunto dos números naturais que vão até n, ou seja, tais que o x é menor do que ou igual a n. Certo? Aí a gente costuma dar uma notação para isso assim. Ó. Esse conjunto, por exemplo, tem sempre o 1, né? O 1 é menor ou igual a n. Então, por exemplo, o i1 vai ser o quê? O i1, ele é só 1. Só 1 é menor ou igual a 1. Tá? Não tem mais. Não tem mais. Ninguém que seja menor ou igual a 1 que não seja o número 1. O i2 vai ser quem? Os números que são menores ou iguais a 2. Então você tem o 1, que é menor ou igual a 2, porque é menor que 2, e você tem o 2, que é menor ou igual a 2. O 3 já não é. O 3 já não é menor ou igual a 2. E por aí vai. Então o i3, por exemplo, é o 1, 2, 3. E aí, por conta disso, motivado por esses comportamentos aqui, por essas conclusões que a gente tira acerca desses números baixos, a gente dá uma notação que muitas vezes é útil, que é uma notação para esse subconjunto dos números de 1 até n, porque é basicamente isso que a gente está dizendo, né? Os números que são menores do que ou iguais a n são os números que vão de 1 até n. 1, 2, 3, 4, até chegar no n. Então, a gente denota isso assim, ó, como 1, coloca umas reticências aqui para dizer o seguinte, olha, eu não sei exatamente quantos caras tem, então vou colocar essas reticências. Até chegar nesse número n. Então isso daqui é uma notação.
É uma notação para esse conjunto IN dos números que vão até o N. Tá? Então esses caras aqui vão ser importantíssimos, inclusive porque para a gente falar de finitude, da forma como nós vamos abordar, esses conjuntos aqui eles vão cumprir um papel fundamental, porque eles vão ser os conjuntos atômicos para nós falarmos do processo de contagem. Então isso vai ser fundamental para a gente falar de finitude. Então, com essa notação em mente, a gente vai provar esse resultado, tá? Que todo subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Então vamos demonstrar isso. E para isso a gente vai usar fortemente aqui o princípio da indução. Em alguns contextos, o princípio da boa ordenação é axiomatizado e aí o princípio da indução sai como consequência. Então são resultados equivalentes, na verdade. Como a gente está axiomatizando aqui o princípio da indução, a gente consegue concluir o princípio da boa ordenação como um teorema, como uma consequência disso. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Em cima da definição que nós demos, a gente vai definir um certo conjunto aqui para ser um auxiliar para a gente encontrar esse menor elemento. Então considere o conjunto, é um subconjunto dos naturais, que eu vou chamar de A, que é formado pelos seguintes elementos. São os números naturais N, para os quais o IN está contido no complementar desse X. Então, já que o X está contido nos naturais, então eu posso pensar no complementar de X nos naturais. Então esse conjunto é formado pelos números que é o seguinte, por exemplo, se o 2 estiver aqui, a gente está dizendo que o 1 e o 2 não estão em X. Se o 3 estiver aqui, a gente está dizendo então que o 3 é tal que o 1, o 2 e o 3 não estão em X. A gente quer encontrar uma espécie de maior elemento nesse cara aqui. Ó. A gente não vai falar com esse nome, não é esse nome que vai ter, mas a gente quer encontrar o primeiro elemento onde isso eventualmente falha. O primeiro elemento onde isso eventualmente falhar vai ser o menor elemento do X. Vai ser o primeiro cara em que, olha, por exemplo, se 1, 2, 3, olha, se 1, 2, 3 não estão em X, mas o 1, 2, 3, 4, isso não está contido aqui, ó, a ideia é a seguinte, se o I3 está contido aqui, mas o I4 não está, então é porque o 4 vai ser o menor elemento. Porque dizer isso daqui, ó, é dizer que nem o 1, nem o 2, nem o 3 estão em X. Ó. Isso daqui implica dizer que 1, 2 e 3 não pertencem a X. Agora, quando eu digo que o I4 não está aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, alguém daqui está em X. Ou seja, alguém do I4 não está no N menos X. Mas não estar no N menos X é estar em X. Então, essa inclusão quer dizer o seguinte, alguém do I4 está em X. Só que o I4 só tem o 1, 2, 3 e o 4. E 1, 2 e 3 eu já sei anteriormente, nessa exemplo anedótico que eu estou dando, que não estão em X. Então isso aqui vai ter que obrigar, isso vai obrigar a gente concluir que o 4 que está em X. E ele vai ser um candidato fortíssimo a ser o menor elemento de X. Porque os anteriores já não estão. Os anteriores não estão. E aí, se eu garanto que do 1 até o antecessor dele ninguém está em X e ele está, então ele vai ser o menor elemento. Então a nossa ideia, a nossa tentativa aqui, ó, é encontrar, olha só, o nosso objetivo aqui é encontrar um N. A pergunta é, será que existe, sei lá, um R natural tal que o IR está contido aqui, mas o IR mais 1, digamos assim, não está? Esse é o nosso objetivo. Agora, em termos desse conjunto que nós definimos, a gente gostaria de encontrar um R que pertence ao A, mas que o R mais 1 não pertence ao A. É basicamente isso. A gente quer encontrar um elemento que está nesse conjunto A, mas de modo que o seu sucessor não esteja. Então, quando eu encontrar esse elemento, eu vou ter algo parecido com isso. Esse R mais 1 aqui vai ser o meu candidato fortíssimo a ser o menor elemento de X. Tá? Por essa mesma razão que eu dei aqui. No lugar do 4, você coloca R mais 1. Pronto. A gente quer encontrar um R onde o IR está aqui, mas o IR mais 1 não está. Então eu vou ter de 1 até R todos os elementos estando em X e o R mais 1 estando em X. 1 até R não estando em X e o R mais 1 estando. Então, ele, assim, os anteriores ninguém está em X. E ele está. Então ele é o primeiro.
Ele é o menor de todos, porque os anteriores não estão mais. Então, por isso que vai ser bastante importante trabalhar com esse conjunto A, dando uma ideia do porquê que a gente procede dessa forma na demonstração. Deixa eu apagar então essa... esse aqui eu vou deixar anotado aqui. A gente quer encontrar isso, né? A gente quer encontrar um R satisfazendo isso. Tudo bem? Então tá. Aí para isso, para encontrar um R em A, tal que o R mais 1 não esteja em A, observe que esse conjunto A, então, ele não vai poder satisfazer a hipótese de indução, né? Então, ele não vai poder satisfazer a hipótese de indução, porque dizer que existe um R em A, mas que o R mais 1 não está em A, é justamente descumprir a segunda condição do princípio da indução. Então, esse A, se a gente mostrar que ele é diferente dos naturais, então ele não pode satisfazer. E, se esse A ele é diferente dos naturais, mas ainda assim admite o número 1, então ele não pode admitir a segunda condição da hipótese de indução. Porque se ele contém o 1 e se ele admite a hipótese de indução, o passo indutivo, então ele seria igual ao conjunto dos naturais. Ele seria o conjunto dos naturais. Então a gente tem que mostrar que ele é diferente dos naturais e que ele contém o número 1. Se ele satisfizer essas duas coisas, o princípio da indução vai me garantir a existência desse R que eu estou procurando. E aí a gente vai conseguir mostrar que esse R é o menor elemento. Então vamos lá, vamos tentar encontrar esse R. Aí a gente vai tratar um caso trivial aqui, que é o seguinte, olha. Esse aqui é um caso trivial, olha. Se o 1, caso esse conjunto X admite o número 1, então ele já é o menor elemento. Nós já vimos que isso aqui acontece. Ó. Então, isso aqui é verdade. 1 é menor ou igual a x para todo x em x. Certo? E ele vai ser um elemento minimal, então. Porque você vai ter alguém que está em x, que é uma cota inferior. Nós já sabemos que como esse cara, ele é... Aqui não precisava nem da ordem total, né? Olha só, quando você tem uma... Vamos voltar aqui. Quando você tem um elemento... Essa proposição que nós vimos, quando você tem uma cota inferior, ele vai ser um elemento minimal. E nesse caso vai ser os dois, né? Porque o conjunto é totalmente ordenado. A importância de ser totalmente ordenado é que você tem as duas condições juntas. Então, isso daqui acontece. E isso daqui, então, nos diz que 1 é o mínimo de x. É o menor elemento de x. Certo? 1 é o menor elemento de x porque ele é uma cota inferior, logo vai ser um elemento minimal. Num conjunto totalmente ordenado, a gente chama isso de menor elemento. Né? Então, 1 é o menor elemento de x, no conjunto x. Né? Antes dele não tem ninguém de x, porque não tem ninguém dos naturais. Simples assim. Então, se o 1 pertencer ao x, acabou. É um caso trivial. Então, a gente pode supor, vamos falar sério agora, que o número 1 não pertence a x. Dizer que o número 1 não pertence a x, isso implica necessariamente dizer que, olha só, que o conjunto I1 está contido, ó. Isso implica dizer que 1 está no complementar do x, certo? O que implica dizer que esse conjunto, que só contém 1, está contido no conjunto complementar de x nos naturais, só que isso é dizer que o I1 está contido aqui, no complementar do x em n, o que significa dizer, então, pela definição do A, que o 1 pertence ao A. Que o 1 pertence ao A. Então, assim, conseguimos aquela primeira coisa que eu falei. Nosso objetivo aqui é provar que o 1 está em A e que o A é diferente do conjunto dos naturais. Agora, um fato básico aqui, bem tranquilo de provar, é o seguinte, pessoal. Esse conjunto A está contido no complementar de x. Porque, olha só, se você pega um n qualquer em A, isso significa o seguinte, ó, logo, por definição, se o n está em A, isso quer dizer que o n é natural e o in, né, então o n é natural e o in está contido em n menos x, certo? Agora, é óbvio que isso aqui acontece, ó. O n não é menor ou igual a si mesmo? O n é menor ou igual a n. Então, nós temos uma ordem parcial, né? Aqui é total, na verdade. Então, é reflexiva. Então, isso implica que o n pertence ao in. Ó, o n pertence ao in. E como o in está contido no complementar de x, isso vai implicar, então, que o n pertence ao complementar do x. Então, a gente pegou um n qualquer em A, ó, pegamos um n qualquer em A e mostramos que ele está no complementar do x. Então, vale essa inclusão.
E essa inclusão é importante para a gente mostrar que esse conjunto A não é o conjunto dos números naturais todo. Porque olha só, caso isso fosse o conjunto dos naturais todo, vamos supor por absurdo, um argumento por contradição aqui, ó. Supõe por absurdo então que o A seja o conjunto dos naturais todo. Se o A for o conjunto dos naturais todo, isso aqui vai acontecer então. Ó. Logo, o N está contido no N menos X. Por conta dessa inclusão. Só que a outra inclusão é válida. A gente já tem essa inclusão aqui trivialmente. É claro que o complementar do X nos naturais, bom, é formado por números naturais. Então a gente vai ter uma igualdade. E essa igualdade aqui, ó, aí um resultado lá que nós provamos de teoria de conjuntos, daquela parte de operações, quando você tem A contido em B, e que o B é B menos A, então o A tem que ser vazio. Esse conjunto X aqui tem que ser vazio, porque se ele tiver alguém, se o X tiver alguém, vai existir alguém no vazio, vai existir um X no X, ó. Então se existe um X em X, como o X está contido nos naturais, ele vai estar aqui, ó. Então esse X vai ter que ser natural. Só que como essa igualdade vale, isso vai implicar que o X está aqui. E isso daqui vai implicar em particular que o X não está em X. Então você vai ter uma antinomia, uma contradição. Se existir um X em X, então esse X não pertence a X. Isso é uma contradição. Tá? Então, essa igualdade aqui, ó, se você pega um conjunto, tira um cara e continua a mesma coisa, é porque esse conjunto é vazio. E isso é um absurdo por hipótese. Tá? Isso é um absurdo por hipótese. Porque a gente está tomando um X diferente de vazio. Então, esse absurdo veio de você supor que esse conjunto A é formado por todos os números naturais. Não é. Então a consequência que nós temos, irremediável, é que o A é diferente dos naturais. Certo? Agora olha só. Você sabe que 1 pertence ao A. Se o passo indutivo lá do axioma do princípio da indução para os naturais fosse verdade, a conclusão seria que o A é igual aos naturais. Certo? Se isso daqui fosse verdade, ó, para todo N pertencente ao A implica N mais 1 pertencente ao A. Se isso daqui fosse verdade, como eu sei que 1 pertence ao A, essas duas coisas implicam pelo axioma da indução que o A é igual aos naturais. Agora, o A é diferente dos naturais. Então lembra da contrapositiva. Se isso daqui é a negação disso, ó, essas duas afirmações implicam nisso. Agora, se P implica Q, não Q, então a diferença aqui, a negação disso, vai implicar a negação disso daqui, ó. A negação disso. Certo? Então isso aqui vai implicar que isso aqui implica então que ou o 1 não pertence a A, ou isso daqui é falso. Ó. Vou colocar aqui, ó, para todo N pertencente a A implica N mais 1 pertencente a A. A negação disso. Só que eu sei que o 1 pertence ao A. Então, ó, eu sei que isso é verdade ou isso é verdade. Só que isso daqui não é verdade. 1 não pertence a A é falso. Porque olha aqui, ó. O 1 pertence a A é verdadeiro. Então, o que é verdade é isso. Então, o é verdadeiro a negação dessa afirmação que está aqui dentro. Agora, a afirmação original é para todo N pertence a A, implica N mais 1 pertencente a A. Quando eu digo que essa afirmação é falsa, eu estou dizendo então que necessariamente existe um N natural, onde o N está em A, mas o N mais 1 não está em A. Tá? Onde essa implicação aqui é falsa. Então, para a implicação ser falsa, tem que existir alguém que satisfaz isso, mas não satisfaz isso. Tá? Então, a gente precisa usar muito o recurso da lógica aqui. Tá? Então, depois dessa explicação dos princípios lógicos que a gente está usando aqui, ó, pelo princípio da indução, ou axioma, deve então existir um R natural, na verdade um R em A, melhor ainda, um R em A, tal que o R mais 1 não pertence ao A. Não pertence ao A. Tá. Aí, esse cara aqui, ó, o que vai acontecer então? A primeira coisa que a gente vai mostrar é o seguinte. Eu vou tomar o C, A na verdade, né? Tome A como sendo R mais 1. A gente vai mostrar que isso daqui pertence ao X e que ele é o menor elemento de X.
Então a afirmação que nós temos é o seguinte: A pertence a X. E por que isso é verdade? Olha só. Como R pertence ao A, então isso aqui é verdade. Ó. O IR está contido no complementar do X nos naturais. E como o R mais 1 não pertence ao A, então o conjunto IR mais 1 não está contido no complementar. Certo? Agora, essa não inclusão aqui implica a existência de um certo C no IR mais 1, tal que, para esse conjunto não estar contido dentro desse, precisa de ter alguém aqui que não está aqui. Então, tal que o C não pertence ao complementar do x em n. Ou seja, o C pertence ao x. Certo? Se ele não está no complementar, é porque ele está em x. Certo? Agora, eu afirmo para vocês o seguinte: esse C não pode ser, ele não pode pertencer ao IR. Ele não pode pertencer ao IR. Ele necessariamente tem que ser o R mais 1. Porque se ele for menor ou igual a R, ó, se o C for menor ou igual a R, então o C ele pertence ao IR, e como o IR está contido no N menos X, isso vai implicar que o C não pertence a X, o que é absurdo. Só para continuar a demonstração dos nossos, do princípio da boa ordenação, eu senti necessidade de demonstrar esse lema aqui primeiro. A gente tem que ter cuidado porque a gente precisa estabelecer os resultados certinhos para a gente usar. A gente está bem no início aqui. Então, se a gente quiser usar isso daqui, a gente tem que provar, né? Tem que verificar. Então, mas são resultados que são simples, mas que são dignos de serem demonstrados aqui. Primeira coisa é o seguinte, ó, se você tiver dois números naturais, então mn, m é menor do que ou igual a n, ou o n é menor que m. Isso é bem tranquilo. E se o n for menor que m, então necessariamente se eu somar 1 no n, isso vai continuar sendo menor ou igual a m. Isso é uma particularidade dos números naturais também. Tá? Aqui eu esqueci de colocar, mas claro, né, se n e m pertencem aos naturais. Vamos provar esses dois itens primeiro porque é importante, para a gente poder continuar com a consciência tranquila ali na demonstração do teorema do princípio da boa ordenação. Então no item A, a gente já sabe o seguinte, olha, se o m for menor ou igual a n, nada a provar, né? Se o m for menor ou igual a n, então nada a provar. Então vamos supor que isso não aconteça. Suponha que m não seja. Eu vou colocar um traço, tá? Para dizer que para dizer que o que ocorre é o contrário. Que o m não seja menor ou igual a n. Então isso aqui implica que o m é diferente do n, porque não se fosse menor ou igual, é menor ou igual. Se eu nego isso, eu estou dizendo que não é nem menor e nem igual, né? Então é diferente e não é menor. E o m não é menor. Menor que n. Então, pela tricotomia, não tem para onde correr, né? Pelo princípio da tricotomia, ó, o m é igual a n, ou o m é menor que n, ou o n é maior que m. Ou n é menor que m. Isso. Essa é a tricotomia. Se eu estou dizendo que duas daquelas condições não ocorrem, a terceira tem que acontecer. Tá? Então, pela tricotomia, segue que o n tem que ser menor que m. Tá? Só olhar aqui para a tricotomia. Ó, quando eu digo que uma dessas três coisas precisa acontecer. Se eu digo que essa não acontece e essa não acontece, então essa terceira aqui necessariamente precisa acontecer. Tá? Então é rapidinho mesmo, a gente prova. Esse lema é direto pela tricotomia. E o item B, olha, se n é menor que m, então para o m ser estritamente maior que o n, ele tem que ser maior do que ou igual a n mais 1. Tá? Isso é bem importante para a gente. E por que isso acontece? Olha, quando eu digo que o n é menor que m, por hipótese, existe um t natural, tal que o m é n mais t. Certo? Aí tem duas chances para esse t. Ó. Se o t é igual a 1,
Se o t é igual a 1, então o m é igual a n mais 1, né? Então, em particular, o n mais 1 é menor do que ou igual a m. Ótimo. Para ser menor ou igual, basta que seja um dos dois. A gente pode supor, então, o t diferente do 1. Suponha t diferente de 1. Se o t é diferente de 1, ele é sucessor de alguém. Então, daí existe, eu vou chamar aqui de p natural, tal que o t é S de p, que é o p mais 1. Então, agora, olha só o que vai acontecer. Ó. Logo, o m é n mais t, que é n mais p mais 1. E a gente pode usar a associatividade e a comutatividade aqui rapidinho e chegar nisso. Ó. N mais 1 mais p, certo? Só fiz um pouquinho mais rápido aqui. O que você faz? Você comuta o p com 1, vai ficar 1 mais p aqui, aí depois você usa a associatividade. Então a gente pode fazer isso um pouquinho mais rápido agora. Quando eu digo então que o m é o número n mais 1 mais um número natural, a gente está dizendo, por definição, que o n mais 1 é menor que m, então. Certo? E aí, se o n mais 1 é menor que m, em particular, ele é menor ou igual. Tá? Então, acabou. Então, em ambos os casos, a gente tem essa desigualdade. Então, a gente pode usar que se o n for menor que m, o n mais 1 é menor ou igual a m. Então, a gente vai continuar na demonstração do princípio da bordenação e usar isso que nós acabamos de provar. Quando eu estou dizendo, então, que o C... quando eu digo que o C menor ou igual a R implica no absurdo, a conclusão é essa, né? Logo, o C não é menor ou igual a R, então, pelo que nós acabamos de provar, e pelo lema anterior, que pode ser a tricotomia, tá? Você pode ver isso como a tricotomia aplicada. O item A do lema anterior foi uma tricotomia um pouquinho mais refinada, mas é essencialmente a mesma coisa. E pelo lema anterior, necessariamente, o R é menor que C. E novamente pelo lema anterior, o que vai acontecer? Isso vai implicar, se o R é menor que C, é porque se eu somar 1, ainda não passa do C. Fica no máximo como C. R mais 1 é menor ou igual a C. Só que o C está no IR mais 1, né? Aqui, ó. Agora, como o C pertence ao IR mais 1, então, continuando a demonstração aqui, lembrando que a gente quer mostrar que o A pertence ao X, né? O A é o R mais 1. Quero mostrar que o R mais 1 pertence ao X. Então, como o C pertence ao IR mais 1, então, por definição, C é menor ou igual ao R mais 1. Então, você tem essas duas desigualdades. Pela antissimetria, você tem a igualdade, então. Logo, o C é igual ao R mais 1. Esse C foi tomado em X, né? Aqui, ó. Ele foi alguém tomado no... Ele é alguém que não está no complementar de X, portanto está em X. Ó. O C está em X e o C é R mais 1. Então isso aqui implica que o R mais 1 pertence a X, que era exatamente o que a gente queria provar. Né? Então o A por definição é o R mais 1, então o A pertence a X. Então essa a primeira afirmação foi provada. Agora a gente vai provar que A é um elemento mínimo de X. A é igual ao menor elemento de X. Ou seja, eu tenho que pegar alguém menor ou igual a A, que está em X, e mostrar necessariamente que ele é igual ao A. Então vamos fazer por absurdo, para a gente fechar a demonstração desse teorema. Suponha, por absurdo, que A não seja um menor elemento de X. Então daí necessariamente tem que existe um B pertencente a X com B menor que A. Certo? B estritamente menor que A. Lembra que dizer que o B é menor do que A é a mesma coisa que dizer que o B é menor ou igual a A, só que diferente do A. Então basicamente isso aqui é uma maneira rápida de dizer que existe um B em X com B menor ou igual a A, só que com B diferente do A. Então essas duas coisas juntas é basicamente dizer que o B é estritamente menor que o A. Tá? O que vai acontecer aqui então? Né? Aqui a gente está dizendo que o B pertence a X com o B menor do que o R mais 1. Menor do que o R mais 1. O que isso aqui acaba implicando então? Pelo lema anterior, pessoal, se um número é menor que outro, então esse número da esquerda somado com 1 continua menor ou igual ao outro.
certo? Então isso daqui vai acontecer, ó. Logo, se eu pegar o B somar com 1, isso é menor do que ou igual ao R mais 1. Menor ou igual a R mais 1. Tá? Aqui vale a lei do cancelamento também. Aqui também vale a lei do cancelamento. Isso aqui vai implicar que o B é menor ou igual a R. Porque olha só. A gente não provou isso, né? Mas é um resultado que vale. Aqui a gente sente a necessidade de provar isso também, né? Vamos lá, vamos provar um lema aqui então, anterior. Lei do cancelamento para relação de ordem. Bom, eu enunciei dessa forma, tá? Para ficar em uma notação mais geral, para não ficar dependendo das notações que a gente estabeleceu ali, mas basicamente é isso. Se você, é a volta da monotoxicidade, né? Se você tem três números naturais, tais que m mais p é menor ou igual a n mais p, então necessariamente o m é menor ou igual a n. Você pode cancelar também com relação à desigualdade. Bom, a prova disso é tranquila. Olha só, se você supõe que o m mais p é igual a n mais p, a gente já sabe pela lei do cancelamento para a igualdade, né, da soma, que o m vai ser igual a n, o que implica necessariamente que o m é menor do que igual a n. Então a gente pode supõe que o m mais p seja diferente do n mais p. Então nesse caso, o que vai acontecer é que o m mais p é menor do que o n mais p, estritamente menor. E aí, por definição, vai existir um Q natural, tal que esse número n mais p é esse número m mais p somado com esse número natural, certo? Aí o que acontece? É só você reorganizar usando a comutatividade e a associatividade. O n mais p vai ser igual a... Aqui você pode reorganizar como sendo m mais q somado com p. Aí você usa novamente a lei do cancelamento para igualdade com relação à soma. Esse cara você pode cancelar, então você vai ter n igual a m mais q. Como o q que é natural, a conclusão que você chega então é que o m é estritamente menor que o n, ou que o n é maior que o m, e em particular o m é menor ou igual a n. Tá bom? Então, aqui no meio dessa demonstração está demonstrado também que vale a lei do cancelamento para relação estrita, tá? Então, se precisar usar isso, nós já demonstramos também. Então, a gente pode até colocar isso em dois itens assim. Então, o item A é isso e o item B assim, ó, m mais p menor que n mais p implica também que o m é igual a n. Tudo bem? Implica que o m é menor que n. Que é isso que está provado aqui, né? É isso que está provado, ó. M mais P menor que N mais P, olha, a gente faz uma continha e chega que o M é menor que N. Então tá embutido aqui no meio da demonstração, olha aqui, ó. Isso daqui é a demonstração dessa parte aqui. Tá? Então temos esses dois lemas aqui demonstrados, esses dois resultados demonstrados que se a gente precisar usar, a gente já pode. Tá? Temos que ser honestos e estabelecer os resultados que a gente precisa. Desse jeito que fica legal, porque você vai sentindo a necessidade. Né? Então agora sim, pelo que nós provamos agora, pelo lema anterior, o B vai ter que ser menor ou igual a R. O B tem que ser menor ou igual a R. Só que isso daqui, o B ser menor ou igual a R, nos diz que o B pertence ao IR. E o IR, esse R foi obtido de modo que ele está contido no complementar. Ó, ele está contido no complementar. Então isso aqui vai acabar mostrando que o B está no complementar de x em n, o que nos diz que o B não está em x. Mas isso é um absurdo, porque esse B foi obtido em x. E de repente o B não está em x. Então, de onde que vem essa contradição? Daqui, ó. Ser suposto por absurdo que o A não é um menor elemento. Quando a gente admite que o A não é um menor elemento de x, chegamos nessa contradição. Então a conclusão é, de fato, A é um menor elemento de x. Na verdade é O, né? Porque como estamos num conjunto totalmente ordenado, a gente sabe que o menor elemento, quando existe, ele é único. Então assim, por isso que a gente já coloca essa notação logo. A é o menor elemento de x. Então isso fecha a demonstração. A gente provou então que dado um conjunto x não vazio dos números naturais, ele admite um menor elemento. E aí, como um corolário do princípio da bordenação, a gente tem um resultado que é classicamente chamado de segundo princípio da indução, que é uma segunda forma de indução, que essa é um teorema mesmo. A gente consegue concluir a partir do princípio da bordenação, que é o princípio da bordenação, que é o seguinte:
Vamos supor que a gente tem um subconjunto dos naturais com uma propriedade bem específica. Vamos supor que esse conjunto tenha a seguinte propriedade. Olha, para todo natural n, que eu tenho certeza que todos os caras menores do que n estão em x, isso implica que esse n está em x, então a gente consegue mostrar que esse x é todo o conjunto dos números naturais. Tá? Ele é um conjunto x com uma propriedade bem específica. Ele tem a seguinte propriedade. Para todo n, tal que essa propriedade aqui é satisfeita. Qual é essa propriedade? Bom, essa propriedade diz o seguinte. Para esse n, todos os números menores do que ele estão em x. Todos os números menores do que n estão em x. E vamos supor que isso é o suficiente para concluir que o n pertence a x. Certo? Ele é um pouco mais forte do que o primeiro princípio. O primeiro princípio da indução, que é o axiomatizado, ele está dizendo o seguinte, olha, se n está em x, então o seu sucessor está em x. Esse daqui está dizendo uma coisa mais forte. Olha, se todos os antecessores de um elemento estão em x, implicar que esse elemento está em x, se isso vale para qualquer elemento, então esse conjunto x tem que ser todo o conjunto dos números naturais. Tá? Esse conjunto x tem que ser todo o conjunto dos números naturais. O primeiro princípio diz algo mais fraco, né? Então, assim, ele exige que o 1 está em x e que à medida que um elemento está... E a pertinência de um elemento implica que o seu sucessor está lá dentro também. Implica a pertinência do sucessor. Aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, a pertinência dos antecessores de um cara fixado implica na pertinência desse cara fixado, para todo n. Se isso for verdade, a gente consegue mostrar que esse conjunto, só o conjunto dos naturais que satisfazem isso. Só o conjunto de todos os números naturais satisfazem isso. Tá? Porque a ideia é o seguinte, vamos tentar passar uma ideia intuitiva disso daqui. Quando você olha para esse conjunto aqui, ó, m nos naturais, tais que o m é menor que 1. Esse conjunto é vazio, não existe nenhum número menor que 1. Tá? 1 não é, sei lá, m mais p com p natural. Não é. Não tem como. Porque isso aqui seria o SP de M com M natural, certo? Aí se o P for igual a 1 é aquela velha história. Se o P for igual a 1, o 1 não está na imagem do S dos naturais. E se o P não for 1, ele é algum T mais 1. E de novo isso daqui vai ser o S de alguém. Então 1 vai continuar sendo sucessor de alguém, não é verdade isso. Então esse conjunto aqui é vazio. Esse conjunto aqui é vazio. Então, o que acontece? Como esse conjunto é vazio, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Agora, por essa hipótese, como para o 1 esse conjunto aqui está contido em x, então 1 está em x. Isso aqui vai implicar que 1 pertence ao x, por hipótese. Porque 1 é um número natural, tal que esse conjunto associado ao m está contido em x. Isso é verdade. Então, o 1 satisfaz essa condição. Se 1 satisfaz essa condição, essa implicação toda, essa propriedade inteira, me garante que o 1 está em x. Agora, olha só. Então, consegui garantir que o 1 está em x, né? Agora, vamos para o próximo. Pega esse cara aqui, ó. Quais são... Que conjunto é esse daqui? O conjunto dos caras que são menores que 2. É só 1. E isso está contido em x. Agora, por essa condição... Se esse conjunto aqui está contido em x, que está associado ao número 2, isso vai implicar que o 2 está em x. Então, o 2 está em x. Certo? Aí, o que acontece agora? Pega o próximo. M natural, tal que o m é menor que 3. Vou mostrar para vocês intuitivamente, né? Por que todos os números naturais estão em x, né? Dizer que x é igual aos naturais é dizer que todos os números naturais pertencem a x. Então, esse conjunto aqui, ó, dos números que são menores do que 3, é o quê? É o conjunto 1, 2. E pelos passos anteriores, tá vendo? Como você sempre pega os casos anteriores, dá muito a noção intuitiva de indução. O 1 e o 2 pertencem a x, então isso está contido em x. Então, como o 3 é um número natural e ele satisfez essa hipótese, isso tudo aqui, que é a hipótese principal, me garante que o 3 está em x. Não é todo o conjunto que satisfaz isso, mas eu estou supondo que esse x satisfaz isso. Por aí vai. Então, olha só. Você vai repetindo esses argumentos, você vai concluindo, o 4 está em x. Aí, como 1, 2, 3, 4 está em x, então o 5 está em x. Aí, como 1, 2, 3, 4, 5 estão em x, então o 6 pertence a x.
É isso que essa hipótese está dizendo. Se você tem 1, 2, 3, até um certo n em x, então o n mais 1 está em x. É essa a hipótese que você está fazendo. Se você tem um conjunto satisfazendo essa hipótese, qual? 1 até n pertencer a x implicar que o n mais 1 pertence a x, o único conjunto que satisfaz isso é o conjunto de todos os números naturais. Não tem um subconjunto próprio dos naturais satisfazendo isso. Então essa é a ideia central desse corolário. E aí a gente consegue provar ele, porque isso daqui não é uma prova, né? Isso aqui a gente... Assim, isso daqui você conseguiu provar que 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão em x, mas se você quiser provar um por um que todos os naturais estão em x desse jeito, você não tem tempo de vida suficiente. Então a gente precisa de um argumento que dê conta digamos, dessa quantidade infinita de passos aqui que seria para a gente provar que todos os naturais estão lá dentro, né? Por isso que não dá certo. Você tem que ter um argumento que dê conta de todos esses caras de uma vez só. Aí os construtivistas vão à loucura, né? Meu filho, I'm so sorry for you. Eu não sou construtivista, então vocês que lutem. Então vamos lá, vamos provar esse resultado então. Vamos usar o princípio da boa ordenação fazendo o seguinte. Uma maneira de mostrar que o x é igual aos naturais é você mostrar que esse conjunto aqui é vazio. Eu vou tomar y como sendo o complementar de x nos naturais. O meu objetivo é mostrar que esse y é o vazio. Porque se a gente mostra que esse y é o vazio, necessariamente o x vai ter que ser igual aos naturais. Certo? Nós já provamos isso em algum lugar, lá para trás nas aulas de teoria de conjuntos, de operações, né, entre conjuntos, que isso daqui acontece. Ó, se o A estiver contido em B e isso daqui acontece, B menos A é vazio, então isso implica que A é igual a B. É claro, assim, essa inclusão você já tem. Como é que você mostra a outra inclusão? Pega um elemento qualquer de B. Se ele não estiver em A, ele vai ser alguém desse conjunto, que é vazio, o que é absurdo. Então esse elemento de B tem que estar em A também. Então isso aqui vai implicar, por exemplo, que o B está contido em A. E aí com A contido em B e B contido em A, você tem a igualdade desejada. Então nosso objetivo aqui é mostrar que o Y é vazio. Agora, para eu mostrar que o Y é vazio, é difícil, então a gente prova por absurdo. Aí os construtivistas também enlouquecem, né? Então vamos supor por absurdo que o Y seja diferente de vazio. Bom, como o Y é diferente de vazio, pelo que nós acabamos de provar, ele tem um menor elemento, né? Então, pelo princípio da boa ordenação, vamos colocar assim, ó, princípio da boa ordenação, PBO, existe um elemento que eu vou chamar de A como sendo o mínimo de Y. Ou seja, ele é o menor elemento de Y. Tá? Ele é único porque a ordem é total. Bom, em particular, esse cara tem que pertencer ao Y, né? Em particular, o A pertence ao Y. E isso me dá imediatamente que o A não pertence a X. Certo? Por outro lado, a minimalidade, olha só, a minimalidade para todo n natural com n menor do que A, o que acontece? Esse cara não é o menor elemento de Y? Então, para todo n natural com n menor do que a minimalidade de A em Y garante o quê? Olha, se você pega alguém que é menor do que o mínimo de um conjunto, esse cara não pode estar no conjunto. Certo? Porque, olha só, se você pega um n menor que A, então isso implica que o n é diferente de A. Certo? Mas isso também implica que o n é menor ou igual a A. Se o n pertencesse ao Y, o n seria igual a A. Por questões de minimalidade. Tudo bem? Então, como A é um elemento minimal de Y, e o n é estritamente menor do que o A, esse n não pode estar em Y. Isso garante que o n não pertence ao Y. Certo? É só você fazer o argumento rapidinho aqui. Ó. Se o n pertence ao Y, e o n é menor ou igual... O n não é menor que A, então isso aqui acontece. Se é menor ou igual. Então, se o n está em Y e o n é menor ou igual a A, o A não é um elemento minimal de Y, isso vai implicar que o n é igual a A. Mas aí você vai concluir então que o n é menor que n, ou que A é menor que A. Isso seria um absurdo. Então, o n pertencer ao Y implica nessa contradição aqui, ó, do n ser menor que n, por exemplo, ou A ser menor que A, tanto faz. Então, isso é uma contradição. Então, o n precisa não pertencer a Y. Só que o n não pertencer a Y implica isso, ó, que o n não pertence a
ao complementar do x. Ou seja, se o n não está no complementar, é porque ele está no conjunto. Certo? Ele está no conjunto. Então, pessoal, o que nós acabamos de provar foi isso daqui, ó. Esse argumento aqui, ó, ele pode ser reescrito assim, ó, logo para todo n natural. Isso aqui é verdade, ó. Se eu pegar um elemento n natural com n menor que a, o que eu provei? Ó? Dado n natural com n menor que a, n pertence a x. Vale essa inclusão. Então a gente provou que isso daqui vale. Agora, pela hipótese, essa condição vai implicar que o a pertence ao x. Por hipótese, ó, se eu tiver essa condição, eu tenho isso. Esse cara que aparece aqui está em x. Nesse caso aqui é o a. Nesse caso aqui é o a. Então, por hipótese, eu tenho a conclusão que o a pertence a x. Mas isso é absurdo, porque olha só, o a não pertence a x. Eu peguei ele como elemento minimal do complemento. Então, em particular, ele não está em x. Então, isso é uma contradição. Essa contradição veio de supor que esse conjunto é não vazio. Então, assim, a gente começou esse argumento por contradição aqui, supondo que esse conjunto é não vazio, e chegamos nesse absurdo aqui, certo? Então, a conclusão irremediável é que esse conjunto y é vazio e, portanto, o x tem que ser igual a todo o conjunto dos números naturais, o que encerra a demonstração do segundo princípio da indução e o que encerra também a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.